Milionário idoso negro enfrenta policiais e surpreende com chamada que altera tudo. O sol queimava as calçadas rachadas da cidade, que parecia engolir qualquer esperança antes mesmo dela nascer. Júlio, com seus 72 anos marcados pelo tempo e pela luta, caminhava em passos firmes, vestido com seu terno azul escuro, que mesmo gasto carregava um brilho próprio, daquelas pessoas que não erram no estilo, sabe? Mas naquele dia, algo saiu do controle. No meio da rua movimentada, em silêncio quase cortante, uma viatura parou de repente, e 5 policiais saltaram com aquela agressividade desmedida. Adrenalina viscosa no ar. "Identifique-se", um deles gritou, deixando escapar o veneno do preconceito. Júlio ergueu as mãos, não por medo, mas para mostrar que não entraria numa briga inútil. A multidão crescia com olhos arregalados, algumas bufando raiva, outras trêmulas, penduradas no que viria logo. Em segundos, a situação escalou para o absurdo. Empurrões, vozes se elevando até o Lee. Um policial, com o rosto fechado, tentou humilhá-lo diante de todos, falando alto, rindo meio sarcástico. "Olha só quem pensa que manda." Mas foi aí que o inesperado aconteceu. Com uma voz firme, carregada de anos de batalhas e segredos, Júlio tirou do bolso um aparelho antigo, quase esquecido no pulso, e fez uma ligação. O barulho da chamada era como um trovão num dia de tempestade seca. Várias vozes logo responderam. Era a rede que ninguém suspeitava. Contatos poderosos em todos os cantos da cidade e além dela, de políticos a jornalistas, de líderes comunitários a velhos amigos de guerras legais e ilegais. Júlio não estava só. A multidão ao redor sentiu a virada no ar. Os policiais congelaram em silêncio raro. O rosto enrugado de Júlio parecia brilhar com uma força silenciosa. O velho milionário, que todo mundo via como aquela figura distante, agora guardava uma carta na manga capaz de virar o jogo. Sem piscar, ele sussurrou: "Vocês acham que a força está nas armas, mas esqueçam." E enquanto isso, dentro de Júlio, uma guerra invisível rasgava suas convicções, seus princípios, seu passado e uma trama antiga entre sua família e o destino daquela terra ressurgiam como fantasmas que não queriam calar. A cidade inteira, com seus sussurros e olhares, parou para ver o que viria daquela batalha. Agora, mais do que nunca, a pergunta pairava no ar como fumaça. Qual é o preço da dignidade numa cidade que esquece de respeitar a vida? Quando o telefone tocou de novo, com aquela chamada que poderia mudar tudo, Júlio sentiu uma fisgada no peito, um nó na garganta. Ele ouviu a voz do outro lado, cheia de segredos que poderiam derrubar impérios ou salvá-lo. Será que ele estava pronto para enfrentar as consequências dessa nova revelação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para H. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o telefone chamou novamente, a voz do outro lado parecia um eco distante, mas carregava um peso que Júlio nunca poderia ter imaginado. "Você deve voltar, Júlio. A verdade está prestes a vir à tona." E com cada palavra que ouviu, um frio percorreu sua espinha. Olhos arregalados ao seu redor, a multidão respirava com dificuldade, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. O policial, que até então tentava intimidá-lo, agora hesitou, como se uma sombra de dúvida tomasse conta de seu rosto. A voz do telefone continuava a murmurar, revelando segredos de um passado que Júlio pensava estar enterrado. "É sobre sua família, sobre o que aconteceu anos atrás." Cada sílaba cortava mais fundo que um golpe físico, fazendo seu coração acelerar. No fundo da sua alma, Júlio começou a recordar o mistério do incêndio que consumiu a casa de seus pais. Ele jamais se perdoou por não ter encontrado as respostas.
A verdade sobre o incêndio continua viva. E você sabe disso. A voz insistiu, sua afirmação ecoando como um trovão em sua mente. Júlio, de repente, se viu segurando a respiração, o peso da expectativa quase o sufocando. Enquanto isso, a multidão ao redor começou a murmurar. Alguns entraram em cena, prontos para defender Júlio. Outros recuaram, temerosos da violência que poderia estourar. As emoções ferviam e Júlio sabia que precisava agir, mas não tinha certeza do que dizer. Escutem, ele gritou, sua voz cortante como um raio na tempestade. Há segredos que precisam ser revelados. Este sistema nunca pensou que eu poderia estar aqui. A tensão se acumulava, a situação tornava-se explosiva, pulsando em um ritmo frenético. Mas antes que os policiais pudessem retaliar, uma segunda viatura virou a esquina, girando em direção à confusão. Não! Júlio gritou, o medo atingindo seu peito como um impacto. A nova equipe de policiais parecia feroz e a tensão se tornou palpável. Ele sentiu um nó na garganta, a adrenalina subindo como uma onda prestes a quebrar. Com um gesto calculado, um dos novos policiais abriu a porta do carro e saiu, revelando uma mulher com uma expressão decidida, sua filha, que Júlio não via há anos. Os olhares se cruzaram em um instante que parecia parar o tempo. Pai, ela gritou, mas sua voz foi tragada pelo caos. Em um movimento rápido, ela avançou em direção a ele. Os policiais hesitaram e a multidão prendeu a respiração. A reviravolta era tão chocante que o ar ficou pesado. O que sua filha estava fazendo ali? Por que ela tinha voltado agora? Não havia como ignorar a tensão que moldurava aquele momento. Mas antes que pudesse perguntar, a mulher virou-se para os policiais, com uma determinação queimada em sua voz. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O passado dele é o seu também. A última palavra reverberou na manhã quente, e a multidão começou a murmurar de novo. O que ela queria dizer? Que segredos ele guardava? Ou mais ainda, qual a ligação dela com tudo isso? Nesse instante, Júlio sentiu que tudo podia mudar ou desmoronar. Uma nova camada de desespero se instalou em seu peito. Ele olhou para os policiais, vendo os rostos repletos de surpresa e dúvida. Alguma coisa estava prestes a estourar, e o que quer que fosse, ele sabia que tinha que enfrentá-lo. Me diga, pai, você realmente consegue lidar com o que está prestes a vir? A pergunta dela pairava no ar, e a certeza de que o que estava por vir mudaria tudo. A história de Júlio, seu passado, sua vida e seu futuro, absolutamente tudo, poderia estar em jogo. O telefone apitou uma última vez. Era como um sinal de que o tempo estava se esgotando. Qualquer revelação poderia mudar os destinos de vidas. Júlio precisava decidir, e rápido. Ele olhou para sua filha, para os policiais, para a multidão e se preparou para a tempestade que estava prestes a desabrochar. Júlio olhou nos olhos de sua filha, a emoção pulsando como uma corrente elétrica entre eles. O som da multidão se misturava aos seus pensamentos, e ele sentiu a urgência do momento, como se o tempo houvesse engolido cada segundo. Pai, você precisa me ouvir. O que está prestes a acontecer é mais do que você imagina. As palavras dela ecoavam na sua mente, uma sirene avisando sobre o desastre iminente. Mas antes que pudesse processar, um movimento na multidão fez seu coração disparar. Um grupo de homens, encapuzados, surgiu velozmente, como sombras se infiltrando em um sonho. O tom de voz de sua filha foi sufocado pelo barulho súbito das pessoas se dispersando em pânico. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou alguém, enquanto Júlio se virou. Os novos chegados avançaram em direção a ele, e a tensão explodiu no ar. Terríveis lembranças de sua juventude, de confrontos e desordens, estavam prestes a se repetir diante de seus olhos. Júlio, o poder que você acha que possui não é nada comparado ao que nós sabemos. Um deles, um rosto meio escondido pela capuz, gritou, e o eco da ameaça reverberou nas paredes da rua. De repente, tudo virou um turbilhão. Júlio viu sua filha se aproximar ainda mais, sua expressão determinada. Você precisa contar a verdade, pai, ou eles vão te destruir.
Lembra do que te falei sobre gente que conhece nosso passado? Ela estava em pânico agora, os olhos arregalados refletindo o medo e a urgência. Sem entender, Júlio olhou para os encapuzados. Ali estava a verdadeira reviravolta que nunca imaginou que aconteceria. O incêndio, a verdade que você esconde não está só ligada a você. A culpa e a pena estão por toda parte. A afirmativa cortou o ar entre eles, fazendo seu coração parar. Ele se lembrou de sua infância, da dor, das chamas. Mas e se houvesse mais? Uma explosão de gritos e correria. A multidão agora se debatia entre a luta por justiça e o medo do desconhecido. Precisamos de respostas, gritou um homem da multidão. E aquele clamor ficou ecoando em sua cabeça. Júlio sentiu que tudo se apertava. Um nó emocional se formou em sua garganta como um grito engolido. Um dos encapuzados avançou e, em um movimento rápido, puxou a máscara. O rosto dele era conhecido. A mente de Júlio girou como uma tempestade. Carlos! A palavra escapuliu de seus lábios. Carlos, o amigo de infância, que havia desaparecido anos atrás, que, segundo as fofocas, virou costas para o mundo. Mas por quê? Júlio, você sempre teve a convicção de que era um homem poderoso. Mas essa história é nossa. O que aconteceu há décadas não foi uma tragédia. Foi uma traição. E você sabe disso. A revelação atingiu Júlio como uma bala, rasgando o silêncio. Ele ficou paralisado, mal conseguia se mover. A multidão murmurava, em choque por ver uma figura da sua história tão íntima surgir dos escombros. Como você pôde se esquecer? Nós éramos amigos, mas as mentiras que você criou nos separaram, e agora elas voltam para te assombrar. Carlos apontou diretamente para ele, e uma onda de reconhecimento atravessou Júlio. O passado descortinava-se, e cada pedaço da memória tinha um novo significado. O que aconteceu com meus pais? O incêndio? A pergunta saiu como um rugido desesperado, ecoando na mente de todos ali. Júlio sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Ele não estava preparado para isso. O que era um combate moral se transformava em algo muito mais profundo, muito mais devastador. E enquanto ele lutava contra a tempestade que se formava, o telefone apitou uma última vez, quebrando o frenesi. O som pareceu surgir do abismo, acompanhado de uma sensação de perda. Ele sabia que a resposta estava chegando, e agora não havia como escapar. Era uma escolha entre enfrentar sua história ou ser engolido por ela. O que mais estava oculto? O que mais deveria descobrir? A tensão pairava no ar. A verdade, agora mais próxima do que nunca, ameaçava desmantelar tudo que Júlio conhecia. Qualquer movimento poderia desencadear uma explosão de segredos. Ele sentiu o peso das vidas que estavam em jogo. Uma nova batalha se desenrolava, não apenas entre ele e os homens encapuzados, mas contra o que estava dentro dele, o que ele realmente era. Júlio olhou nos olhos de sua filha, a emoção pulsando como uma corrente elétrica entre eles. O som da multidão se misturava aos seus pensamentos, e ele sentiu a urgência do momento, como se o tempo houvesse engolido cada segundo. Pai, você precisa me ouvir. O que está prestes a acontecer é mais do que você imagina. As palavras dela ecoavam na sua mente, uma sirene avisando sobre um desastre iminente. Mas, antes que pudesse processar, um movimento na multidão fez seu coração disparar. Um grupo de homens, encapuzados, surgiu velozmente, como sombras se infiltrando em um sonho. O tom de voz de sua filha foi sufocado pelo barulho súbito das pessoas, se dispersando em pânico. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou alguém. Os novos chegados avançaram em direção a ele. A tensão explodiu no ar. Terríveis lembranças de sua juventude, de confrontos e desordens, estavam prestes a se repetir diante de seus olhos. Júlio, o poder que você acha que possui não é nada comparado ao que nós sabemos. Um deles, escondido sob o capuz, gritou e o eco da ameaça reverberou nas paredes da rua. De repente, tudo virou um turbilhão. Júlio viu sua filha se aproximar, sua expressão determinada. Você precisa contar a verdade, pai, ou eles vão te destruir. Lembra do que te falei sobre gente que conhece nosso passado? Ela estava em pânico agora, os olhos arregalados refletindo o medo e a urgência.
Sem entender, Júlio olhou para os encapuzados. Ali estava a verdadeira reviravolta que nunca imaginou que aconteceria. O incêndio, a verdade que você esconde não está só ligada a você. A culpa e a pena estão por toda parte. A afirmativa cortou o ar entre eles, fazendo seu coração parar. Ele se lembrou de sua infância, da dor, das chamas, mas e se houvesse mais? Então, um dos encapuzados avançou e, em um movimento rápido, puxou a máscara. O rosto dele era conhecido. A mente de Júlio girou como uma tempestade. Carlos, a palavra escapuliu de seus lábios. Carlos, o amigo de infância que havia desaparecido anos atrás, que, segundo as fofocas, virou costas para o mundo. Mas por quê? Júlio, você sempre teve a convicção de que era um homem poderoso, mas essa história é nossa. O que aconteceu há décadas não foi uma tragédia, foi uma traição. E você sabe disso. A revelação atingiu Júlio como uma bala, rasgando o silêncio. Ele ficou paralisado, mal conseguia se mover. A traição? Que traição? O murmúrio da multidão cresceu. Todo mundo queria saber, mas ninguém se atrevia a perguntar. Júlio respirava com dificuldade, a pressão em seu peito aumentando. Todos ali estavam prontos para um show de verão, com emoções. Mas o que ele sentia era um frio na espinha. Você se esqueceu, Júlio, mas eu não. Enquanto você se sentiu o rei do mundo, eu estava vendo a realidade quebrada. Meus pais também morreram naquele incêndio, e eu sempre soube que você estava envolvido. As palavras de Carlos cortaram o ar, cada sílaba revelava uma ferida antiga. Júlio gelou. As lembranças começaram a inundar sua mente, um turbilhão. Imagens fragmentadas de fogo, gritos e a sensação de impotência. Uma traição. O peso disso pesava sobre ele como uma âncora. Ele nunca soube que Carlos havia perdido seus pais também. A ideia de que sua vida, suas vitórias, eram construídas sobre uma base de mentiras e dor. Isso era insuportável, e a multidão reagiu. Gritos de indignação, olhares confusos e murmúrios cresciam. O que Carlos dizia era um rio de terremoto. Tudo poderia desmoronar. Foi nesse momento que outro encapuzado, atrás, ergueu a voz. Carlos, para de mentir. Você está se esquecendo do que realmente aconteceu. Ele puxou a máscara com ferocidade e a multidão ficou em silêncio. A surpresa tomava conta do ar. Era Clara, a ex-namorada de Júlio. O que ela estava fazendo ali? Eu sei a verdade. Você nunca pensou que sua dor era única. Mas o que você fez não pode ser apagado. Era um jogo para você, não era? Júlio sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Ele estava em um pesadelo. As conexões que já pensou que eram claras estavam se desfazendo numa confusão sombria. Dois laços quebrados. Duas histórias entrelaçadas por tragédias. Agora, mais do que nunca, o que era apenas um embate de gerações se tornava uma guerra pessoal. Júlio entendeu que tudo o que esperava de seu passado, do seu legado e das suas conquistas estava em jogo. Ele olhou para a multidão, que agora se preparava para julgar. E enquanto a sombra da verdade se aproximava, uma sirene distante ecoou na cidade, um sinal de que o tempo estava se esgotando. O que viria a seguir era um mistério, uma grande decisão que mudaria o destino de todos. A tensão pairava no ar. Júlio estava paralisado, as palavras de Carlos e Clara ecoando em sua mente. Era um turbilhão de emoções. Cada olhar da multidão se fixava nele, como se o julgasse. A verdade estava lá, a um passo de ser revelada, mas ele sentia o peso do passado se acumulando sobre seus ombros. E não se esqueça do seu envolvimento, Júlio, gritou Carlos, seu rosto vermelho de raiva. Você pode ter se esquecido de quem você realmente é, mas eu não. O incêndio, as mentiras, tudo isso está atado a nós. O clima ficou pesado, a multidão se agitou. O que você quer dizer com isso? Alguém gritou, e murmúrios de curiosidade passaram entre as pessoas. Júlio tentou reunir seus pensamentos, mas a pressão era insuportável. Você acha que é só um jogo que pode sair impune? Carlos estava avançando, seu tom ameaçador, e Júlio sentiu o coração acelerar. O que ele estava prestes a expor poderia destruir tudo e todos ao seu redor. E então, no meio daquele caos, um barulho ensurdecedor surgiu. A uma distância, uma explosão. O chão tremeu.
O pavor tomou conta do lugar e todos olharam para o céu, confusos e aterrorizados. Um grande fogaréu iluminou a rua, seguido de gritos. Cuidado! Alguém gritou enquanto o pânico se instalava. Júlio se virou para ver de onde vinha aquele som. Era uma segunda viatura, mas não era a polícia. Era uma equipe armada, com uniformes diferentes, alguns rostos cobertos por máscaras. Eles estavam ali para algo muito mais sombrio. Eles estão aqui. Acha que podemos deixar você viver após o que fez? Um deles, um grande homem, apontou diretamente para Júlio, e o terror enfiou-se em sua alma. As pessoas começaram a correr em todas as direções. A multidão estava em frenesi. Júlio tentava entender, mas a adrenalina o fez se mover instintivamente, buscando sua filha. Ele viu Clara empurrando pessoas para fora do caminho, presas entre o medo e a necessidade de proteger Júlio. Pai, temos que sair daqui! Ela gritou, mas Júlio estava paralisado. O que ele deveria fazer? As explosões pareciam ecos de um passado que ele tentou enterrar. Um mar de dúvidas e perguntas invadiu seu coração. E tudo o que ele podia pensar era: quem eram aquelas pessoas? E por que estavam atrás dele? Você não entende, Júlio. Eles querem calar a verdade, gritou Carlos, já quase se esgotando. O desespero em sua voz era palpável. A multidão começou a se dispersar, mas ele e Clara estavam petrificados com o que estava acontecendo. Uma mulher, que estava entre os encapuzados, avançou para Júlio. Sua voz era baixa, mas carregada de um peso que ele não esperava. Júlio, você precisa saber, o incêndio não foi um acidente. Sua família. Eles não eram as vítimas que você pensou que eram. A revelação caiu como um peso sobre ele. O que ela estava insinuando? Não, isso não é verdade. Ele respondeu, mas a dúvida começou a tomar conta como uma erva daninha, o passado gritando que havia algo mais escondido sob a superfície. Eu sei quem você realmente é, quem você realmente foi. A mulher continuou, agora sua voz tremia, quase um lamento. Todo esse tempo você viveu uma mentira. A questão é, você vai enfrentar isso ou vai correr? Júlio se sentiu desmoronar. A vida que construiu, as decisões que tomou, tudo começava a parecer um sonho horrível. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra aqueles encapuzados, mas dentro de si mesmo. A verdade que ele sempre temeu estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. Então, um tiro disparou ao longe, e tudo ficou em silêncio por um instante. A multidão congelou, olhares vazios, e Júlio com o nó na garganta, respirando rápido. Ele sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando, enquanto sombras de seu passado o cercavam. O que mais estava oculto? E a verdade sobre sua família? O que significava tudo isso de fato? E naquele silêncio ensurdecedor, as perguntas pairaram no ar. O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica? O que a mulher sabia que ele não sabia? Ele sabia que a resposta estava mais perto do que poderia imaginar. Mas será que estava pronto para o impacto que vinha a seguir? O silêncio assustador que se seguiu ao tiro ecoava em seus ouvidos. Júlio estava paralisado, o coração batendo rápido como se quisesse escapar do peito. Todos os olhares da multidão estavam fixos nele, a expectativa pesada como uma nuvem carregada de tempestade. O que você quer dizer com isso? A pergunta soou como um sussurro. Ele tentava processar o que estava acontecendo, sentindo a realidade escorregando por entre seus dedos. A mulher encapuzada que havia falado avançou mais um passo, como se a urgência do momento exigisse coragem. A verdade sobre sua família. O incêndio foi orquestrado por alguém perto de você. Você é mais parte disso do que imagina. As palavras impactaram Júlio com a força de um soco. Um arrepio percorreu sua espinha. O quê? Como isso é possível? A confusão e a incredulidade eram palpáveis. Foi então que, de repente, outro grito estourou na multidão, ecoando forte como um trovão. Júlio, cuidado!
A voz de sua filha cortou pelo caos, mas já era tarde demais. Alguém das sombras atirou mais uma vez. O som do tiro disparado cortou o ar pesado e a mulher que falava caiu, um corpo vazio contra o chão sujo da calçada. O mundo ao redor de Júlio gelou no instante em que ele viu o sangue se espalhar. O choque era insuportável. A realidade finalmente havia quebrado sua bolha de conforto. O pânico surgiu como um gás tóxico, inundando a rua, enquanto gritos de horror explodiam ao redor. As pessoas se debatiam e a multidão se dispersava como folhas ao vento. Ele teve que agir. Venha, gritou para Clara, mas seus pés pareciam presos ao chão. O olhar dela, medroso e confuso, refletia a mesma sensação de impotência. Não fique, vamos! Ela se virou, puxando-o desesperadamente para longe do grupo, mas o terror havia tomado conta. Júlio notou que Carlos ainda estava próximo, segurando a cabeça da mulher caída, os olhos marejados. Por que você fez isso? Carlos chorou, quase que em grito silencioso, e a indignação em sua voz era uma punhalada em seu coração. Você sempre pôde ter feito diferente, Júlio. Nesse momento, tudo parecia girar. Ele olhou para a mulher caída, olhar vago. Então um novo som, mais forte, interrompeu seu pensamento. Um carro se aproximava rapidamente, os pneus barulhentos contra o asfalto, iluminando a noite com luzes ofuscantes. Era um veículo da polícia, mas não era qualquer equipe. As fardas não pareciam certas e a sensação de perigo cresceu em seu peito. Júlio, eles estão vindo para você, gritou Carlos, agora o desespero contagiando sua voz. As formas começavam a se acelerar e Júlio sentiu o mundo derreter ao seu redor. A polícia? Ou um novo inimigo? Ele não sabia, mas o que sabia era que tinha que escapar. Olhou para Clara mais uma vez e viu nos olhos dela uma determinação que ele não sabia que existia. Ela gritou: Pai, eles estão atrás de você porque sabem a verdade. Vamos descobrir tudo isso juntos. Então tudo foi por água abaixo. O carro se aproximou rapidamente e de dentro dele uma figura se destacou. Uma mulher que fez o coração de Júlio congelar. Era a secretária do seu antigo advogado, Clara. O passado espreitava no silêncio daquele olhar. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, mas a outra Clara não respondeu. Só sorriu. Uma expressão que misturava dor e respeito. Júlio, a verdade não é o que você imagina. Prepare-se. O ruído ensurdecedor estourou quando o carro parou abruptamente. A porta se abriu e mais 3 homens armados saíram, cada um aparentando um controle absoluto, como se fossem sombras que tinham vindo buscar algo. O pânico aumentou e então tudo estava em um caos. As vozes se misturavam ao desespero e a figura de sua filha apareceu diante dele, parecendo mais uma guerreira do que jamais era. Desculpe por tudo que aconteceu, pai. Mas você precisa saber, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras reverberaram como uma bomba em seu peito. A verdade, aquela que ele temia, estava finalmente prestes a ser revelada. Júlio olhou para sua filha, para a mulher caindo à sua frente, e então para aqueles rostos conhecidos, e o chão sob seus pés parecia desmoronar. O que você quer dizer? O tempo parecia ter estagnado, mas o caos não cessava. O que mais estava escondido? A verdade que ele sempre temeu estava prestes a enfrentar o que nunca imaginou. A cidade vibrava com uma tensão elétrica, mas uma coisa parecia certa. Tudo estava prestes a mudar. Júlio olhou para sua filha, seu coração batendo descompassado. O que ela havia dito parecia uma bomba prestes a explodir. Mas o que veio a seguir foi ainda mais devastador. Um ruído ensurdecedor irrompeu, e não foi só um disparo. Era uma série de tiros, rápidos e ininterruptos, ecoando como um trovão, e o clima compôs uma sinfonia de pânico. A mãe dela, a ex-mulher de Júlio, não estava longe. Ele a reconheceu. O que ela estava fazendo aqui? Ele sentiu as entranhas se revirar. Mãe, Clara gritou, e num piscar de olhos, o cenário se transformou em um caos absoluto. A mãe dela estava entre os encapuzados, talvez a liderança do grupo, e agora tudo fazia sentido.
O choque tomou conta dele. Mãe, você está com eles? A incredulidade entorpeceu seus sentidos. Júlio viu os olhos dela, que agora transbordavam de um lugar que ele nunca achou que saberia, e sentiu uma forte dor no peito. Clara, fique atrás de mim. Ele se interpôs entre sua filha e a mãe dela. Eu fiz isso por você, por nós. Se eles souberem a verdade. Sua voz era uma mistura de desespero e convicção. Mas o quê? Que verdade era essa? O mundo dele parecia girar, como uma tempestade prestes a se descontrolar. Olhem, o passado voltando para assombrar, não é? Carlos, ainda em choque, não conseguia se conter. Você nunca nos contou a verdade, Júlio. E agora sua ganância e suas mentiras têm consequências. Ele apontou para a mulher encapuzada. Isso tudo estava enfraquecendo Júlio. Ele sentiu os olhares da multidão, o peso de cada palavra e a sensação de que tudo estava desmoronando. Eu não planejei nada. Me diz o que está acontecendo. A cada palavra, Júlio sentia como se a terra sob seus pés caísse. A mulher, a mãe de Clara, começou a remover a máscara. Mas o que Júlio viu era uma expressão que ele nunca esperou ver. Não era ódio, nem raiva. Era um olhar de amor e dor. Você precisa entender, Júlio. Eu não tomei essa decisão sozinha. Eles têm uma lista e o seu nome está em primeiro. Você precisa pagar pelas suas ações. A voz dela cortou o silêncio como um grito que ecoou no peito dele. O choque se transformou em uma onda de confusão e desespero. A multidão ficou presa entre gritos de certeza e murmúrios de dúvida, enquanto eles pensavam o que ela estava dizendo. Em um momento de pura tensão, uma das pessoas do grupo encapuzado disparou um tiro para o ar. O som foi como uma explosão e um silêncio aterrador tomou conta do local. Se você não entregar a verdade, você nunca vai ver sua filha de novo. O homem que havia disparado se aproximou. Era um aviso, claro e direto. Júlio sentiu gelar nas veias. Se a situação parecia crítica antes, agora estava se transformando em algo obscuro. O pensamento de perder Clara parecia um pesadelo do qual ele não poderia acordar. Pai, o grito de Clara o trouxe de volta, e o olhar dela era uma mistura de temor e determinação. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos permitir que eles controlem nossa vida. Júlio sentiu um nó na garganta. O que ele deveria fazer? Entregar a verdade dele ou proteger a família? E enquanto a tensão crescia, mais um elemento se destacou. Com um gesto rápido, a mulher revelou uma memória. Um antigo broche com uma insígnia familiar que Júlio conhecia muito bem. Você acha que o passado morreu? A verdade é que você nunca fugirá dela. Afinal, o que você fez está escondido aqui. Essa guerra é sua. Você só não percebeu ainda. E naquele instante, a verdade começou a se complicar. A cidade ao redor pareceu desmoronar sobre eles. A pressão do que estava prestes a ser revelado pesava como uma sombra. Alguma coisa estava mudando. E Júlio percebeu que cada segredo morto e ferido estava interligado entre eles. Ele se virou para a multidão, seus olhos centenas de rostos, todos à espera da verdade. O que mais estava por vir? A única certeza era que a cena estava prestes a mudar drasticamente. Se você não falar agora, tudo o que você ama será destruído. A frase reverberou como um eco, e Júlio estava diante da encruzilhada. Mas a única coisa que ele sabia era que a história estava longe de terminar. Júlio estava paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente, seguidas pelo grito de sua filha que cortou o silêncio. Pai, eles estão vindo para você porque sabem a verdade. O caos crescente ao redor parecia um filme de terror, os olhares da multidão fixos nele, esperando uma resposta. O tempo havia estagnado, mas o perigo não. Por favor, não! Me diga o que está acontecendo! Júlio gritou, o desespero intensificando-se. A mulher encapuzada estava mais perto agora, seus olhos penetrantes refletindo a dor de um passado que ele preferia esquecer. O sangue no chão parecia indicar que as escolhas feitas há muitos anos estavam prestes a voltar com toda a força.
Ele viu a expressão de Clara, seu rosto pálido, o medo e a determinação misturados em um só. Você precisa entender. Tudo isso aconteceu por sua causa. A voz de Carlos cortou o ar tenso. Mas Júlio não teve tempo de processar. O mundo girava ao seu redor. Uma nova equipe se aproximou. Suas intenções sombrias escritas em cada passo. E de repente, um grito ressoou, mais alto do que qualquer outro. É melhor vocês correrem! A multidão ficou em alvoroço. E Júlio viu Carlos sendo arrastado para a escuridão por um dos encapuzados. O medo tomou conta de tudo e todos. Clara segurou o braço do pai, puxando-o, enquanto as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando se afastar. Mas antes que pudessem escapar, Júlio teve uma visão do que acontecia. A mulher que havia se apresentado, agora sem sua máscara, revelava um rosto familiar. Era sua irmã. Ele ficou em choque. Marina? Suas palavras saíram como um sussurro, a confusão tomando conta dele. Sim, Júlio, eu estou aqui, e você precisa saber a verdade antes que tudo acabe. O caminho parecia ter se iluminado momentaneamente, mas as sombras ao redor continuavam a aumentar. Como ela podia estar envolvida nisso? Marques de sua infância voltavam à sua mente, mas agora estavam turvados por segredos. Você não pode, Júlio começou, mas foi interrompido por uma série de tiros novamente. O pânico tomou conta da multidão, e todos começaram a se dispersar. Mas algo dentro dele a mantinha ali. Pai, eles vão te pegar. Clara puxou-o mais para perto, mas estava paralisado. Marina, como você pôde? O que está acontecendo? Suas palavras se perderam entre o grito e o barulho ao seu redor. Os nossos pais, nós não sabemos tudo sobre o que aconteceu naquela noite. Ela olhou nos olhos dele, a emoção quebrando as barreiras que ele havia erguido por tantos anos. E se você não se lembrar que foi você quem sugeriu fazer aquele incêndio, você não sabe o quanto eu lutei para proteger você, mas precisa escolher o lado certo agora. A revelação atingiu Júlio como um soco no estômago. Ele não lembrava de nada disso. A dor de seus pais, do incêndio, sempre havia sido um mistério, mas a ideia de que ele tivesse alguma participação nisso o paralisava. Ele finalmente olhou para a multidão, vendo as expressões de indignação e confusão. O sussurro subindo na corrente como um eco distante. Um homem do grupo encapuzado disparou outro tiro, e isso quebrou o clima. Clara gritou, "Isso não pode acabar assim!" E com a determinação ardente em seus olhos, ela avançou. Ninguém precisa morrer por conta disso. Mas então, a mulher que antes havia revelado a verdade, Marina, continuou. A verdade, Júlio. O que você esqueceu pode desmoronar tudo. Você precisa decidir agora. Os olhares convergiram para ele. A pressão era insuportável. Justo quando estava prestes a responder, um novo grito penetrou o caos. Parem! Isso não é o que vocês pensam. Era um homem que se aproximava, mas sua voz era familiar. Júlio olhou para ele, a confusão intensificando-se ao ver o rosto do chefe da polícia, que todos pensavam estava do lado das autoridades. É um erro. O que vocês acreditam não é a verdade. Olhem para o que está acontecendo, afirmou o homem, e enquanto a multidão hesitava, outras vozes emergiram, revelando histórias e interligações que ninguém aguardava. Os segredos do passado estavam se unindo, e a revelação daquela teia de mentiras estava prestes a explodir. Os olhos de Júlio se arregalaram, e ele se lembrou de algo crucial. O incêndio não era apenas um acidente, era um plano, e a verdade estava mais perto do que nunca. Tudo que ele julgava saber estava prestes a ser revirado. E enquanto tudo começava a se entrelaçar, uma coisa ficou clara. As escolhas do passado exigiriam um preço, e o que mais estava oculto na sombra da história poderia muito bem consumir todos eles. Ele definiu que precisava se preparar para o que estava por vir. A única dúvida era, como seriam os próximos passos? Júlio estava paralisado, as palavras de Marina ainda ecoando em sua mente, seguidas pelo grito de sua filha que cortou o pânico. Pai, eles estão vindo para você porque sabem a verdade. O caos crescendo ao redor
parecia um filme de terror, os olhares da multidão fixos nele, esperando uma resposta. O tempo havia parado, mas o perigo não. Por favor, não, me diga o que está acontecendo. Júlio gritou, o desespero arrebatando-o. A mulher que antes havia se revelado tinha um olhar que penetrava sua alma. Ele viu Clara, seu rosto pálido e os olhos cheios de medo e determinação, e sentiu o peso de suas próprias ações desmoronando. Você precisa entender. Tudo isso aconteceu por sua causa. A voz de Carlos cortou o ar, seus olhos repletos de indignação. Júlio queria gritar, explicar que tudo o que fizera foi por sobrevivência. Mas as palavras se perderam em meio ao caos. E então, do nada, um som ensurdecedor atravessou o espaço. Uma nova sirene, mas não era da polícia. Era uma figura saiu do veículo, vestindo um terno preto e óculos escuros. A presença do homem notável fez a multidão hesitar. Júlio ficou paralisado. O homem se aproximou e Júlio percebeu que era alguém que conhecia bem. Era Ricardo, seu ex-parceiro de negócios. Por que ele estava aqui? Júlio, precisamos falar. Agora. A voz de Ricardo fazia ecoar as memórias de tempos que pareciam há muito enterrados. A multidão confusa olhava entre ele e Ricardo, as perguntas pairando. Sobre o incêndio, você precisa ouvir. Nesse instante, a mulher encapuzada que havia revelado ser Marina fez um movimento rápido. Não, você não pode deixá-lo falar, Júlio. A urgência de sua voz contrabalançava o caos. Todo mundo estava parado, esperando a próxima explosão. Mas antes que Júlio pudesse processar, Ricardo avançou. Não é o que você pensa, Júlio. O incêndio foi uma armação. E não só isso. A sua família está envolvida até o pescoço. A revelação caiu como um raio em um dia limpo. O coração de Júlio parou por um segundo. A respiração ficou presa na garganta. A multidão murmurou. Os rostos se viraram em expectativa. Como você pode dizer isso? A indignação percorreu as veias de Júlio. A minha família? Eles eram as vítimas. Ele sentiu a dor e a raiva, mas a revelação o deixou confuso. Ricardo continuou. Eles queriam te proteger, mas não contaram tudo. Eles sabiam da traição e queriam silenciá-la. Júlio estava em choque, as imagens de seu passado girando em sua mente. Uma traição? Estavam todos em jogo? Se essa verdade era real, toda a sua vida tinha sido uma mentira. E então voltou a atenção a Marina, agora com um olhar que misturava desespero e determinação. Júlio, você precisa escolher. Não podemos deixar que isso continue. O outro lado se movia, dispostos a se rebelar, e o caos reinava enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Vocês acham que tudo gira em torno de vocês? A verdade é que a resposta está aqui, entre nós. A afirmação de Ricardo cortou o ar novamente, provocando mais murmúrios. A tensão estava em seu auge. E então, outra explosão. Não de tiros, mas de um clarão brilhante, e as luzes da cidade se apagaram instantaneamente. Silêncio. A escuridão tomou conta. As pessoas começaram a gritar, correndo sem saber o que fazer. Júlio sentiu que a terra tremia, e em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Uma mulher que ele não esperava ver, com um olhar que uma vez fora um abrigo seguro. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, mas a mulher estava lá não como uma protetora, mas como uma acusadora. Finalmente é hora de você saber a verdade, Júlio. Não só você, mas todos têm que encarar o que esconderam por tantos anos. A intensidade de sua voz atravessou a escuridão. E não foi apenas a verdade que explodiu, mas o que Júlio sentia, a traição, a dor e segredos que agora pareciam mais pesados do que qualquer mentira. E assim, o clima engrossou, o desejo de saber tudo pesando sobre ele. E enquanto ele buscava entender a estrutura de seus relacionamentos, a confiança e os laços que achava que conhecia começaram a se desvanecer. E ele, a cada segundo, morria de medo do que mais poderia ser revelado. O que mais ele não sabia? A necessidade de desvelar a verdade tornou-se uma urgência dentro dele, uma corrida contra o tempo. Mas o que ele não percebeu
era que a verdade pode ser uma arma mais destrutiva que qualquer fogo. E ali, na escuridão, a pergunta pairava no ar. Poderia Júlio encarar a verdade sobre sua família ou ela o destruíra antes mesmo de saber? Silêncio. A escuridão pairava como uma nuvem densa, enquanto Júlio encarava a mulher que um dia foi sua irmã, Marina. O coração dele batia tão forte que podia sentir a pressão subindo. Ele não confiava nela, não depois de tantas verdades ocultas. Mas agora, com a multidão ao redor em agitação, Júlio sabia que não havia volta. Por que, Marina? Por que você não me contou? A voz dele saiu fraca, quase um lamento. A adrenalina percorria suas veias e o medo de perder tudo o que amava o consumia. Porque eu quis te proteger, Júlio. Você precisava entender que o incêndio, tudo isso, não era um acidente. Ela gesticulou, a intensidade de sua paixão quase palpável na escuridão. Mas agora, a verdade está prestes a vir à tona e você precisa se preparar. A multidão se agitava. Os murmúrios aumentavam, vozes se misturando em um coro de dúvidas e perguntas. Júlio olhou ao redor. Clara, sua filha, estava atrás dele, seus olhos arregalados, cheios de preocupação. Ele sabia que precisa ficar forte, por ela e por ele mesmo. Não podemos deixar que eles nos controlem. Clara bradou, a determinação brilhando em seu olhar. Ela se virou para o grupo encapuzado. Vocês não podem nos vencer. A verdade sempre vem à tona. O que aconteceu em seguida foi uma tempestade de eventos. O homem que há pouco havia disparado o tiro se aproximou. Cale-se, garota. Se você não se calar, todos vocês pagarão por isso. Suas palavras eram venenosas. E pronto para agir. Antes que Júlio pudesse intervir, um grito cortou o ar. A verdade nunca fica escondida. Uma voz conhecida irrompeu entre eles. Era Carlos. Ele avançou como se tivesse a coragem de um leão. Júlio, você precisa se lembrar. A verdade que você tem escondida pode ser a única coisa que nos salvará. A tensão aumentava e Júlio estava dividido. Ele sabia que precisava enfrentar seus demônios internos e a dor de seu passado. Mas como? As sombras do que acreditava serem verdades se desvaneciam e novos segredos se apresentavam. O incêndio, sua mãe, sua irmã, tudo parecia entrelaçado em um manto de dor e traição. Marina, se tudo o que você diz é verdade, então precisamos parar tudo isso antes que alguém mais se machuque. A sinceridade em sua voz era inegável e ele finalmente sentiu um fio de esperança. Ela sentiu, os olhos cheios de lágrimas. Sim, a verdade não pode continuar sendo uma arma nas mãos dos outros. Precisamos agir. A energia ao redor deles estava elétrica. Júlio se virou para a multidão, reunindo coragem. Se há algo que precisamos enfrentar, é juntos. A nossa história não pode ser controlada por mentiras. Os olhares se cruzaram. A multidão hesitou, mas a determinação coletiva começou a surgir. Aqueles que observavam sentiram a mudança. A tensão estava prestes a se romper em uma nova força. E enquanto o clima de incerteza pairava, Júlio finalmente se sentiu livre. Como se tudo o que ele temia começava a desaparecer sob o peso da verdade. Vamos então, gritou Clara. Vamos lutar por isso. Com um aceno de cabeça, todos começaram a se reunir. Mãos se entrelaçaram, vozes se elevaram em um coro de determinação. O que antes era um mar de confusão, agora se tornava um exército de esperança. A última imagem de Júlio foi a de Marina, ao seu lado, sussurrando palavras de conforto. Ele sabia que não importava o que viria a seguir, juntos enfrentariam qualquer tempestade. E à medida que a escuridão começava a dissipar, uma nova luz surgia no horizonte, iluminando não apenas o caminho à frente, mas também os segredos que finalmente estavam prontos para serem revelados. E antes de tudo explodir em direção à ação, uma ideia lhe ocorreu. O passado não controlaria mais seus destinos. E assim, a história de Júlio ainda não tinha terminado. Agora, se você se sentiu tocado por essa história e quer acompanhar as próximas revelações e aventuras, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não deixe para depois. Faça isso agora. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa envolvente.
Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Sua opinião é importante e queremos saber o que você pensa. E, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Porque juntos vamos fazer essa história ressoar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, não espere nem mais um segundo.